Olá, boa noite. Dorinha, sempre na linha da frente. Olá, Laura. Hoje vamos falar aqui de um tema que eu amo de paixão. Vou-vos deixar chegar a nossa tribo cósmica. Alô. Ora bem. Aqui está a nossa Patrícia. Vamos já buscar. Já entrou aqui no live. Sandrinha. Olá, Neuza. Alô! Então, princesa. Cá Tudo estamos nós bem? Pois é, para falar deste tema incrível. Olha uma coisa, Patrícia. horizontal, não é? Exatamente. Para que lado é que tu vais? É para este, ok. Já te estou a ler. Ok, vamos deixar Deixa lá ver. as pessoas devagarinho. É, tanta gente já a entrar a esta hora, que bom, que maravilha. Espera aí que isto está um bocado alto. Vê lá como é que te dá mais jeito. Estás com luz fantástica. Eu normalmente estou sempre aqui às escuras. Deve ser para disfarçar a ruga e tal. Então não é nada. Olha uma coisa, vou fazer aqui uma introdução pequenina sobre o nosso tema de hoje. Para mim, acho que é um dos temas fundamentais que na ordem do dia. Porquê? Porque ouve-se muito falar na questão do despertar global, não é verdade? E eu penso que eu acho que quanto mais as pessoas estiverem conscientes da realidade em que vivem, seja ela compreendida na fisicalidade ou não, mais as pessoas poderão ter consciência do que são, onde vivem, e talvez fazer aqui um processo do tal despertar global que se ouve falar, não é? Mas com conhecimento do contexto em que nós existimos, que vai muito além da dimensão física, não é? E este tema para mim é um tema super importante. E eu estava cá a pensar, cá para mim, aliás, foi aquilo que eu falei contigo ao telefone. Eu ensino multidimensionalidade, portanto, nos meus cursos faz parte do desenvolvimento espiritual falar das várias dimensões. E então eu estava cá a pensar com os meus botões, eu disse-te isto, aliás, tipo, eu ensino sobre multidimensão e tu trabalhas com ela. E então, antes de mais, é assim, é possível que estejam aqui algumas das minhas clientes também a ouvir-nos aqui hoje à noite, e são pessoas que eu te recomendo, naturalmente. Portanto, meninas, quando eu falo da Patrícia Domingos, ai, estás Travou? Voltou? Voltou. Patrícia? Voltei. Ah, ok. E portanto, há muitas pessoas que eu recomendo as consultas da Patrícia e elas perguntam, mas o que é que eu vou fazer? Então, hoje vamos ter aqui a oportunidade de vocês perceberem não só o trabalho da Patrícia, mas também a perspectiva dela da questão da multidimensão. Porque eu de alguma forma abordo o tema de uma perspectiva um bocadinho mais de ensinamento, e tu és a pessoa que arregaça a manga e está no terreno a trabalhar na multidimensão. Exatamente. É E isso. portanto, quando falei contigo ao telefone, basicamente era isto que eu te disse. Eu digo assim, acho que temos aqui um complemento incrível, porque acho que podemos fazer aqui uma jam session as duas, e Claro. tu trazeres o teu contributo valioso, porque uma coisa é estar dentro do contexto da teoria, não é que eu não tenha já tido milhentas experiências multidimensionais, mas outra é tu estares, portanto, operational, portanto, és a mulher que age diretamente ao nível da multidimensão.
Sim. Então, não sei bem por onde é que hei de começar isto, como estava-te a dizer há bocadinho no WhatsApp, eu nunca programo Deixar os likes, fluir. deixo sempre que a coisa vá fluindo. Mas para não estar aqui, eu também aqui, blá 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 blá, blá um bocadinho caladinha, o que é que eu, ou melhor, sempre a falar e tu aí caladinha, o que é que eu vou sugerir? Eu gostava que tu partilhasses um bocadinho com as pessoas que nos estão a ouvir. Como é que se processa o teu trabalho ao nível da multidimensão? Eu depois posso ir intervindo também, fazendo aqui algumas participações numa perspectiva talvez um bocadinho mais teórica, ou mesmo de partilha de experiências que tive nas tuas consultas e outras que tenho tido ao longo da vida e que me validam, portanto, o facto de sermos seres multidimensionais. Mas, então, para te passar agora um bocadinho a palavra, é assim, eu recomendo várias vezes as consultas da Patrícia, no sentido dela trabalhar a níveis frequenciais bem mais subtis e que atuam diretamente aqui no plano da fisicalidade, não é? E então, assim, para explicar um bocadinho aqui às pessoas, conta lá, Patrícia, como é que é essa tua viagem em que fazes o tal trabalho diretamente com os teus guias, com os guias da pessoa, ao nível de outras dimensões? Conta lá aqui para as pessoas perceberem. Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, para mim, só para ficar aqui claro o que é isto de ser ou não ser multidimensional, que é uma pergunta que começa a ficar aqui um bocadinho em voga. A minha resposta ou a minha pergunta, a pergunta que eu devolvo é: quem é que nos disse que não somos? Quem é que nos disse que não somos multi? Quem é que nos disse que somos só isto? A verdade é que não somos. Não somos só isto que nos contaram e que nos contam todos os dias, não somos só isto que nos fazem acreditar. Somos muito mais, somos vários eus no passado, no presente e no futuro. Então isto é realmente muito mais do que aquilo que nós acreditamos ou do que aquilo que temos consciência, na grande maioria dos casos. Esta consciência começa a vir na medida em que vamos caminhando no processo do despertar. E na medida em que despertamos realmente, vem não só a consciência disto, do todo, mas vem também o recuperar desta memória universal. Com memória universal, eu quero dizer o recuperar desta memória de tudo aquilo que somos. Nem é que já fomos, porque eu não acredito em vidas passadas, acredito em realidades paralelas. Então é tudo aquilo que somos realmente. E depois é uma escolha. Ainda hoje estava aqui a ter uma conversa com uma amiga minha que está aqui. E depois é muito uma escolha, quando estamos despertos e conseguimos ver estas caixinhas todas que somos nós, de escolher quais é que queremos usar aqui e agora e baixar e quais é que queremos então trazer. Eu pegando um bocadinho nisso que tu estás a dizer, Patrícia, eu quando trago às pessoas, portanto, de uma forma organizada o que é isto das várias dimensões, quando chegamos à quarta dimensão, que é a dimensão do tempo, às vezes dá-me um bocadinho de trabalho desmaterializar os conceitos que nós temos de passado, presente e futuro e explicar, portanto, que na quarta dimensão, passado, presente e futuro estão em simultâneo, existem várias linhas de tempo e nós podemos estar no presente momento a vivenciar situações condicionadas por outras linhas de tempo, que nós chamamos o passado, portanto, experiências que recordamos, que já vivemos, mas que de alguma forma se mesclam com o presente momento, e estamos no presente momento sistematicamente a alterar o futuro, as linhas de tempo do futuro. Exatamente. Amor, continua. Isso. Nada. Pronto, ao associar esta base, este entendimento que eu tenho de que somos multi, não é? Que somos multidimensionais, eu tenho um outro entendimento também muito forte, que é: nós somos os nossos maiores curadores, mesmo. Eu não acredito que ninguém cura ninguém, eu acredito que há facilitadores, como é o que eu estou a fazer aqui. Facilitadores, exatamente, que trazem ferramentas que desenvolveram para eles. Isto que eu faço hoje nunca, nem por 1/1000 de segundo foi pensado para fazer para ninguém, nunca. Se me contassem que eu ia estar aqui hoje a fazer isto ou a falar sobre isto, eu ia me rir anos atrás. Nunca foi para ninguém, foi sempre que o que acontece é exatamente isto, é que há pessoas, não sei se isto travou, é que há pessoas que se predispõem então aqui a ajudar e a facilitar. Voltou? Estás-me a ouvir? Eu não sei. Nós estamos aqui com umas redes um bocado. Estás com boa rede, Patrícia? Supostamente sim. Ok, 100%. Pronto, então eu associo também esta linha de raciocínio, a questão que somos os nossos próprios curadores,
e acredito que então só os facilitadores acabam por fazer este trabalho só de nos guiar dentro da experiência que já têm, dentro daquilo que já viveram, que é a única forma que têm que acrescentar alguma coisa a alguém, dentro daquilo que já integraram. E o atendimento, como estavas a perguntar, é exatamente o resultado disto, ou seja, deste atendimento. Sabes porque é que eu quero tanto também saber? Porque é assim, como tu sabes, eu tenho estado a acompanhar este teu processo. Já desde antes de tu ires para o Brasil. E então eu comecei a fazer atendimento contigo pouco tempo depois de teres regressado do Brasil. Cheguei-me logo à frente, eu quero. E são atendimentos que eu volta e meia te procuro, não é? Mas eu não sei bem como é que a coisa funciona. Eu já te ouvi falar em desdobramento, em trabalhos com os teus guias diretamente com os meus, mas estou aqui a babar para saber detalhes de como é que a coisa acontece. Ok, então vamos lá. O que é que acontece? Lá está, de novo, eu não acredito que ninguém cura ninguém. Então, por isso é que também há por aí imensas fraudes e a história toda do guru, não sei o quê. Eu acho que isso está tudo mais do que ultrapassado, já foi, já era, já deu. Então, o que acontece aqui, na minha opinião, não só neste atendimento, mas em qualquer um que seja feito com verdade e que venha do coração e que seja real, é que todos nós temos equipas espirituais, like it or not, get over it, é verdade, todos temos. Então, acreditem ou não, não é? E o que acontece aqui, na verdade, é um encontro entre a minha equipa espiritual e a da pessoa, e eu estou também em desdobramento. E esta aqui, existe já o que é conhecido como a terapia multidimensional, que foi o que eu comecei por atender, sou formada, Diz-me uma coisa, sou formadora. O desdobramento que tu falas é ao nível psíquico ou é extracorpóreo? É extracorpóreo. Pronto, ok. Então tu fazes o desdobramento, vais para o astral mesmo. Sim. Fisicamente, espetáculo. Sim. É isso mesmo, porque isso é um dos temas que eu quero começar a trazer muito à superfície, que tem a ver com o desdobramento astral. Não é muito comum, não é recomendado tentar só porque sim, porque há muita gente que gosta de fazer as viagens astrais e tudo mais. Foi uma coisa que, mais uma vez, eu desenvolvi como consequência do trabalho que fui fazendo em mim e consequência dos resgates que fui fazendo em mim, então é uma coisa perfeitamente integrada, então sem risco nenhum, mas não é algo que eu recomendo ou que ensino ou que estimule. Eu acho que é uma coisa que assim é nossa e quando chega a hora, se chegar a hora, se tiver que ser por questões de também estar ao serviço e usar isto como ferramenta, mais uma vez, não é para nós, não é por ser giro e divertido, é muito mais que isso. Eu estou a dizer isso porque isso já me aconteceu espontaneamente, percebes? Sim. E é normal acontecer quando estamos prontos. Não propriamente, tipo, eu fui apanhada de surpresa a fazer desdobramento e na altura fiquei, oh my God, eu não sei se quer voltar a repetir esta experiência. Não há problema nenhum quando estamos enraizados. Sim. Não há problema nenhum, não há medo nenhum, não há nada de estranho se estivermos bem enraizados e se estivermos bem conscientes e com a nossa energia trabalhada. Porque lá está, o que eu costumo dizer sempre e é o que eu mais repito, acho que é a coisa que eu mais repito, que é, nós atraímos aquilo que vibramos, ok? Então se estivermos a vibrar alto, se estivermos a cuidar da nossa vibração, não há que ter medo de absolutamente nada, de nenhuma sensibilidade, de nenhuma sensação, de nada que possa acontecer, porque não há nada que vá acontecer que seja estranho, que nos vá assustar, que nos vá deixar mal, que nos vá deixar de sentir mal. Não é possível, simplesmente. Porque é ressonância, é física quântica, está cientificamente provado, não é possível. Exatamente. Então a chave aí para qualquer, enfim, experiência que se tenha, se ficaste com medo então e se quiseres voltar a conectar-te com esse campo. Eu falar nisto há uns 10 anos atrás. Sim. No meio da Índia, sozinha, depois de ter levado um choque elétrico de uma descarga de um gerador a tomar banho. E então, aliás, eu até escrevi sobre isso, porque eu fazia quando era miúda. Eu lembro-me, eu tenho memórias de sair do corpo quando sou miúda, estás a perceber? E era super natural. Super natural. É natural a todos. Depois, nós é que densificamos. Mas continua. Pronto, isto não tem nada de estranho, nem de muito alucinante, simplesmente porque como eu estou constantemente a trabalhar o meu campo, estou constantemente a trabalhar nas mais altas vibrações, estou constantemente enraizada, nada é estranho no sentido em que eu estou sempre no aqui e agora. Então é um desdobramento, não é bem aquela viagem que as pessoas estão habituadas a ouvir e eu até consigo em atendimentos coletivos presenciais, consigo levar toda a gente a fazer essa mesma viagem. Tivemos agora recentemente esta experiência e foi incrível. Eu vi o teu vídeo.
Sim, ainda não publiquei, ainda não saiu para público, mas vai sair e está Mas vai polémico. sair. Exato, e foi incrível. E o feedback que tive foi exatamente isto: nunca me sentia ter nenhum tipo de experiência energética ou espiritual, estando quase embalada, não é? Estando acolhida ou tendo aqui uma rede de suporte realmente, em que em nenhum momento há espaço para ter medo, em nenhum momento há espaço para questionar, em nenhum momento há espaço para nada. Ah, as meninas a dizerem que foi muito intenso. E é isso, eu acho que essa é a diferença. Mas lá está, tudo isto vem, e tudo isto não é estudado, tudo isto não é aprendido, tudo isto vem da integração das experiências que eu fui tendo, e do meu trabalho em mim mesma, que foi sempre isto. A chave é exatamente esta: eu trabalhei muito de mim para mim. Para me desenvolver, para manter a minha vibração o mais alta possível, porque eu era muito sensível, então passava mal em vários espaços, não podia, a determinada altura não podia sair à noite, não podia ir a festivais, não podia nada. E isto era porquê? Porque como eu era altamente sensitiva, eu alinhava-me sempre com as vibrações onde eu estava. Então Exatamente. quando eu virei essa chave, que foi cedo, eu comecei o meu trabalho em mim mesma aos 15 anos. Então, quando eu virei essa chave, realmente foi um trabalho grande para estar aqui hoje, no sentido de manter a minha vibração sempre muito alta, e é o que permite também sustentar este tipo de trabalhos. E assim nasce o atendimento. Um atendimento que, inicialmente, portanto, eu tenho imensos cursos que fui fazendo por curiosidade, gosto de saber o que é que as outras pessoas estão a Eu fazer, sei que gosto de aprender por campos. tu fizeste a terapia multidimensional Sim, com... com a Helena Abiassi, que adoro, recomendo imenso. Tenho imensa gente que passa comigo em atendimentos que quer experimentar. Eu digo, não, façam o curso, vão experimentar, façam com a Helena, é o máximo. Eu não chamo mais o atendimento de terapia multidimensional porque já não o é, porque qualquer tipo de terapia que está registada e está pensada e está programada, ela tem início, meio e fim, não é? Há uma técnica, há um Há um caminho a protocolo, seguir. vá. Há um protocolo até para manter a coisa segura e para o máximo de pessoas estar ali e conseguir sustentar também esses campos. E a verdade é que assim que eu comecei a atender com essa terapia, da mesma maneira que misturava algumas outras, porque acabei por fazer muita formação, porque gosto disto, gosto de aprender com o campo dos outros, gosto de saber o que é que estão a fazer. Rapidamente eu comecei a baixar muita coisa minha, de outras realidades, e comecei a mudar o protocolo radicalmente, já não era nada daquilo. E depois, para tirar a prova dos 9, comecei a atender imensos outros terapeutas multidimensionais e todos realmente me diziam, para ver o que é que as pessoas sentiam, não é? Se não era só uma coisa minha, e todos me disseram que realmente não tinha nada a ver. E a grande diferença aqui é porque eu entro no atendimento eu mesma, sento a minha energia e a minha equipa espiritual. E há pessoas que são muito Exato. sensíveis, que conseguem ver, conseguem descrever até guias, meu Deus, giríssimo, conseguem sentir. E na terapia multidimensional há um grande diferencial aqui entre quem faz e a equipa. São só as equipas que trabalham, não há mistura energética, não há esta mistura de campos. Então este é um dos grandes diferenciais. E depois, além disto, assim, sinceramente, a cada atendimento eu começo a ver coisas novas a serem aplicadas, porque o que eu sinto é que quando tu estás aberto e disponível, tu és um canal. E quando tu és um canal, se aquela pessoa chegou até ti, ela chega por ressonância, também chega por vibração. Então há Absolutamente. alguma coisa que tu tens que aquela pessoa precisa. Não importa o que seja, não importa Exato. explicar o que seja, mas há alguma Exato. coisa ali com mais ou menos consciência que aquela pessoa precisa. Não é, Absolutamente. não é sobre o mental. Eu no final do atendimento até mando uns áudios a descrever o que aconteceu, mas eles são absolutamente inúteis. Eu mando porque, pronto, as pessoas vivem no mental e gostam de ter o conteúdo. Eu acho que é Vai, interessante, é giro. pronto. Isso. É Vamos lá ver agir, uma coisa. saber, ok, É mas... giro no sentido em que a pessoa pode estar a ter acesso a informações que estão em ressonância com aquilo que tu estás a fazer e de Sim, alguma forma, quando tu deixas os testemunhos no final de cada sessão, é assim, mesmo que não seja necessário, eu sim, acho que é importante no sentido de validação, não sei se me faço entender. sim, sim, sim. Porque a certa altura a pessoa sensivelmente responde ao trabalho que tu estás a fazer, Sim, isso é muito e giro. muitas vezes nas suas partilhas até tu acabas por ter um feedback pronto, da própria pessoa Sim. em resposta ao trabalho que tu fizeste. Eu acho que isso é Sim, giro. e essa é a parte mais mental e pronto, é menos relevante no final do dia, porque no momento em que eu estou a enviar os áudios no fim, já o trabalho está feito. Então os Exato. áudios já são só Exato. a contar aquilo que foi feito. E lá está, e a pôr em palavras uma coisa que é gigante, porque tu estás ali a trabalhar a pessoa, por muito que eu pergunto quais são os temas que mais preocupam, nós às vezes estamos preocupados com isto, a achar que isto é o fim da nossa vida,
mas na verdade não tem nada a ver e há ali coisas urgentíssimas e as equipas estão há 30, 40, 50 anos à espera que a pessoa finalmente um belo dia se conecte e que volte ao aqui e agora e é naquele momento. Então o que vai ser trabalhado ali vai muito além e é um trabalho lindíssimo. Realmente eu não deixo de fazer e agora estou entusiasmadíssima aqui com os grupos, mas já Vamos lá decidi ver que aqui nunca uma vou deixar de perguntinha. fazer porque vejo mesmo muita diferença e as pessoas Olha, sentem temos mesmo. aqui a Paula Então, Diniz a perguntar, quando fazias terapia multidimensional, era-te visível toda a história da pessoa? Ou seja, a cura que estava a ser feita? sim, é sempre. Sim. Independente, e assim, isso é muito uma coisa, Eu acho que não é num sobre a trecho técnica, é dá uma sobre a sensação que pessoa. tu acedes àquilo que é necessário para ser feito, não é É ao isso. full picture. Esqueçam Portanto, as caixas de isto é tudo mente. É a técnica A, é a técnica B, é a técnica C, então faz assim. Não existe isso. Comigo não existe. Eu sou um canal, então o que a pessoa precisa e o que a pessoa precisa também é muito além do que aquilo que ela acha muitas vezes, é o que vai acontecer. E para isto eu vou usar todas as técnicas, quer que eu já aprendi nesta realidade, quer várias outras que vêm de outras realidades e que eu já aceitei, e é isso mesmo. E quando termino, envio os áudios a explicar tudo, e quem quer estar em conexão, que eu dou essa opção, podem estar a dormir ou podem estar em meditação comigo ao mesmo tempo, assim, até hoje, acho que eu não tive uma pessoa que estivesse acordada que me tivesse dito que não sentiu nada. E eu já atendi mais ó, de Patrícia, 250 pessoas. olha, deixa-me dizer-te que tenho uma das minhas alunas, por acaso é uma, além de ter sido minha aluna, foi uma das pessoas que me acompanhou na experiência quando eu estive a viver na Tailândia e que me diz assim, oh Eva, quem é aquela Patrícia Domingos? E eu disse, então, Rita, aliás, é a Rita Manso, é a irmã da menina que esteve a fazer comigo a aura na semana passada aqui. Aham. E eu disse, então, e ela assim, pá, eu não sei que power tem aquela mulher, mas eu inscrevi-me no Reiki e à hora que o Reiki está a ser É. descarregado, eu acordo, à meia da noite, tipo, o que é isto? Sim, E acontece então, bastante. Mas isso lá está, por isso é que eu estava a dizer, é independente de técnicas, isso é o resultado de um campo alto e muito bem trabalhado. Se eu me for abaixo, se eu deixar de me trabalhar, eu posso fazer as mesmas coisinhas tal e qual, A, B, C, e não vai ser igual, não chega da mesma maneira, isso é energia. E a energia a chegar via canal. E essa energia chega, exatamente. seja por um envio de Reiki, seja por um Olha, atendimento, seja por temos um aqui, coletivo. temos aqui a própria Marta Manso, que esteve comigo aqui a semana passada a fazer o live da leitura da aura, a dizer eu recebi o Reiki da Patrícia, que power! Temos Que a Elsa é engraçada, a amor. Elsa já é minha cliente já há algum tempo, está em Inglaterra e foi uma das Sim. meninas que eu te recomendei e diz-me, Eva, muito obrigada. Então, é assim, antes de mais, deixa-me agradecer-te, porque eu sentia de alguma forma uma lacuna, porque em parte o meu trabalho passa por, eu às vezes, eu costumo sempre utilizar esta expressão, é ridícula, mas eu cagari cagaró, porque muitas vezes aquilo que tu estavas a falar, eu ensino isto nos meus cursos de tarot. Sempre que há alguém que me procura para uma consulta de tarot, eu sei, conscientemente, que eu tenho informação para disponibilizar àquela pessoa. Ponto final. Portanto, isto é uma coisa que está profundamente mecanizada e enraizada, já não há. E o que é que acontece? Eu acabo por, numa sessão, estar a detectar situações na vida da pessoa que estão disfuncionais e, de alguma forma, acabo por orientar essas pessoas para áreas terapêuticas. Pronto. Tenho Nuno Oliveira na área da homeopatia, que é ótima em termos orgânicos. Tenho a Ana Sofia Correia, que é ótima para tratar aquelas questões mais familiares, mais ao nível mais da psique, não é? E da Recomendo. ancestralidade, que é ótima. A nossa querida Ana, da Holanda, que é ótima para o sentido de missão, propósito de vida, aquela nossa deusa com aquela mente brilhante. Pá, e nisto, vens-me tu do Brasil, acabadinha de chegar. Eu lembro-me de fazer uma consulta contigo a dizer assim, Patrícia, tu vais ao Brasil, voltas e a tua vida vai mudar. Muito bom. E nisto, tu vieste, deixa-me agradecer-te profundamente, porque vieste preencher aqui uma lacuna, porque havia Obrigada. áreas da vida das pessoas que eu não sabia para onde é que as havia de orientar, de encaminhar, porque quando se trata de assuntos que não estão tão nivelados à terceira dimensão e há assuntos que nós até conseguimos resolver aqui na terceira dimensão, fazemos parte dela, é a nossa realidade, pelo menos aquela que experimentamos no agora. Sim.
Mas toda a complexidade daquilo que é a nossa condição vai muito além da fisicalidade. Eu sei isto há muitos anos, desde pequenina. Talvez tenha precisado de fazer o percurso que fiz para hoje em dia conseguir falar abertamente da multidimensionalidade, porque eu dizia, somos seres multidimensionais, e dizia-me, o que é que fumaste, não é? E eu ficava do tipo, ok. E hoje em dia, com este despertar global, as pessoas estão cada vez mais a sentir as frequências, vá lá, o poder das frequências na nossa vida e aquilo que está além da fisicalidade, não é? E então, antes de mais, obrigada por existires, por fazeres parte aqui da nossa equipa da Cosmos Spring. Deixa-me dizer aqui às pessoas todas que os artigos da Heal Me é esta menina aqui. E, portanto, é bom sentir... Tu és de uma geração diferente da minha, eu sou um bocado mais velha do que tu, mas eu sou... Aliás, tu és mais ou menos da geração do Matias, que é aquela criatura que eu admiro imensamente e que tive o prazer de conhecer pessoalmente e que não vou descansar enquanto não der a volta para vir comigo em março com ele. Mas aqui é assim, a vossa geração, tu que és mais nova do que eu, para mim é um alívio, porque eu na minha idade, a grande parte não é que não haja um bom segmento de pessoas que estão altamente já conscientes disto, mas, quer dizer, não é propriamente como a tua geração, estás a perceber? E vocês já vêm com um poder e com um conhecimento inato destas coisas, que é um conforto, por exemplo, para mim, poder estar aqui e lançar um tema sobre multidimensionalidade e ter-te aqui a trazer este conteúdo maravilhoso, porque, ao menos, quer dizer, não me sinto a ovelha espiritual da família. É verdade. Eu cresci, eu era tipo excêntrica, diferente, não sei quantos. Tudo bem. Hoje em dia estou-me a sentir um bocado peixinho na água, porque finalmente está a chegar a época em que as pessoas estão a despertar para esta realidade. Yes! Que é o todo, não é? Estão a despertar, period, porque não... Isto é o todo, é o resto, não é? Claro, e nós acreditarmos porque, que assim, viemos aqui para nascer e morrer é completamente limitativo. Naturalmente. Mas trabalhar se e morrer. Para a evolução daqui da nossa civilização, eu diria que nós estamos na Idade Média há muito tempo. E, portanto, eu diria que não só em termos socioculturais, portanto, mas sobretudo em termos da educação. E, portanto, eu acho que há uma lacuna enorme no sistema educativo. É uma coisa que me envergonha, se queres te diga, porque acho que a esta altura as crianças já deviam estar a aprender sobre os planetas. As crianças podem estar a desenvolver a visão não ocular, que tu sabes que a minha filha faz, portanto, eles veem através do espírito, eles sabem naturalmente que são muito mais do que o corpo físico, não é? E, portanto, dá-me imensa esperança internamente que hajam pessoas como tu e que vão poder, de alguma forma, não só ajudar as pessoas da minha geração, mas também as crianças que estão a nascer agora, que elas já vêm em frequências mais elevadas. Sim, são os nossos cristalzinhos. É verdade. E precisam desta base de sustentação, porque chegar aqui com o nível de consciência que eles chegam, e eu tenho feito um bom acolhimento e uma boa orientação. Sim. Não, precisam mesmo a sério, precisam de todos nós despertos aqui deste lado. Aliás, esse é outro trabalho muito bonito que me veio parar ao colo, que foi, eu tenho feito o acompanhamento de muitos partos, então tenho dado a sustentação energética destas crianças. Ai, tu lindo! Sim, as mães chegam e dizem, mas que enlouqueci, eu sinto que o meu filho precisa de alguma coisa tua, não sei o que é, e eu aí já sei exatamente o que é que se passa, e tenho feito realmente faço o acompanhamento das gravidezes, faço os atendimentos especificamente mãe e filho, portanto é possível, e o primeiro que eu fiz foi giríssimo, foi de uma grande amiga minha, inclusivamente, que conseguimos ver o processo todo. Portanto, esta alma, as questões que ela traz, uma alma elevadíssima, as questões que ela traz para trabalhar aqui, porque é que escolheu vir, o que é que vai contribuir, e o momento exato de descer, o momento exato do parto. Eu avisei a mãe e o pai, inclusivamente, olha, deve estar mais ou menos umas 5 horas. E foi...
Porque lá está, como não há espaço nem tempo, e quando se fala em desdobramento é exatamente isto. Tudo é energia, então nós todos somos energia. A energia não tem espaço e não tem tempo. Então tu facilmente, quando dominas campos energéticos, que é o que eu faço, tu conectas-te com qualquer coisa. Tu baixas campos, tu lês campos, tu conectas-te simplesmente. Então é perfeitamente possível conectar-te com estas ondas, com qualquer coisa. E daí a multidimensionalidade. Aliás, uma das coisas que eu, quando ensino sobre multidimensionalidade, em primeiro lugar, eu recinjo-me, pelo menos, em termos do conhecimento que faço em partilha, às primeiras 9 dimensões. Pronto. Não é que não hajam outras, mas as primeiras 9 são os pilares, em termos de multidimensão. E quando as pessoas começarem a perceber que, portanto, às vezes é um bocadinho difícil de nós concebermos, portanto, como é que era antes do início da criação. Isto é uma coisa difícil das pessoas conceberem ao nível da cognição humana, vá. Da mente. Ai, estás aí paradinha, já voltaste. Ao nível da mente. E portanto, eu acho que há aqui duas coisas muito difíceis de nós, na nossa condição, no presente momento e na fisicalidade em que nos encontramos, com as limitações que ainda temos em termos de percepção. Portanto, nós imaginarmos o que é o todo. O todo é uma coisa muito difícil de nós concebermos, porque há sempre mais. E depois parece que já chegámos ao máximo, mas não, ainda há mais além daquilo. Então o todo é uma coisa difícil, tal como o nada antes do processo da criação. Então, quando nós conseguimos compreender que antes do próprio processo da criação ter começado, e aí temos que pensar que é a passagem da primeira para a segunda dimensão, ok? Nós percebemos as projeções, a dualidade e as forças do positivo e do negativo que são obrigatórias para todo o processo da criação. E a partir daí é que nós começamos a compreender que, por exemplo, o movimento entre a polaridade positiva e a polaridade negativa é que gera movimento e acaba por gerar aquilo que nós entendemos como vibração. A vibração condensada, ela cria distorção e acaba por gerar uma outra questão, que é a geometria. A partir do momento em que entramos na geometria, entramos na terceira dimensão. Portanto, em que temos luz, movimento, som, eventualmente, não é? A interação da luz na escuridão que dá o movimento da vibração, em que depois é criada então a distorção para criar as geometrias, que é o que está na base de tudo o que existe no universo. Mas depois entramos nas outras dimensões. Por exemplo, a quarta dimensão, sendo a dimensão do tempo, ela é compreendida aqui de uma maneira e ao nível da quarta dimensão é processada de outra maneira. Embora nós aqui tenhamos uma forma de a compreender. Sim. Se chegarmos até aí, porque há pessoas que... Mas o que é isso da quarta dimensão? Mas o tempo não é amanhã e depois? Bom, mas isso... A quinta dimensão está muito alocada à consciência observadora do processo da criação, a sexta dimensão aos pilares da realidade, portanto, a sétima dimensão está muito relacionada com as leis que governam o sistema, portanto, cósmico, universal, da criação. E então, nós quando começamos a compreender a natureza de cada uma dessas dimensões, compreendemos que elas não existem umas sem as outras. Elas existem todas em simultâneo. Não há uma hierarquia. Ok? Há uma complementaridade, porque umas dão origem a outras, todas interagem entre si e acabam por fazer parte de um todo. Portanto, cada célula do nosso corpo, dentro de um conceito de micro e macrosistema, tem as dimensões todas lá implícitas. Somos um. Exatamente, exatamente. Aliás, a questão da primeira dimensão é a unidade. E as nossas origens, se nós pensarmos nas nossas origens, é assim, tudo o que existe no universo sempre existiu desde o início da criação. Não há aqui nada a mais. As nossas células têm a informação toda. O gatilho é só iniciar o processo de despertar, fazer esta caminhada,
que nem sempre são flores, obviamente. É muito mais fácil estar por aqui no véu da ignorância, sem ver nada à frente. Ok, mas depois vão perder esta encarnação e vão para uma outra, está tudo bem. Mas o processo de ver e começar a perceber isso, que está tudo em nós, já está em nós. Então, quando dizem isto, não é bullshit, está de facto, mas nós só vamos lá chegar, ou só vamos conseguir ver isto. Há um momento do processo de despertar que é um momento de confiar. É o momento de eu sentir. De entrega. Exatamente, de rendição. Há um momento que a nossa mente tenta sobrepor, não é isto não faz sentido nenhum, que horror, continua, mas é o que tens a fazer, tens coisas para pagar. E há alguma coisa muito forte em nós que nos chama para mais, que nos chama para aquilo que grita e que pulsa, e é nesse momento que nós temos de decidir o que é que vamos fazer. Há um momento inevitável que toda a gente passa no processo de despertar, que é fechar o olho e confiar. Não há outra forma de lá chegar, mesmo. É. Normalmente é o trust and surrender. A pessoa tem que confiar e fazer a entrega. Uma vez passado aí, é o caminhar sobre a nossa própria história, sobre os nossos ancestrais, sobre tudo o que andámos por aqui a fazer, com mais consciência, com menos consciência, e não só aqui, mas em outras civilizações, em outras realidades, e é um retomar a memória, é um regressar a este eu, e acolher este eu acima de tudo. Olha, vou partilhar aqui uma coisa contigo e com todas as pessoas que me estão a ver neste momento, que foi uma coisa que, portanto, e estamos a falar há mais de 10 anos atrás. Portanto, houve um período da minha vida que, portanto, eu fazia meditação regularmente e continuadamente. Eu costumava ir para uma dimensão que eu já lhe chamava como casa, ok? Então, essa dimensão era um planeta, ok? Talvez com umas flores diferentes, uns animais que eu não conhecia, mas eu adorava aquela dimensão. E tornei-me um bocado até viciada. Digo assim, tenho que meditar para ver se vou lá, sabes? E então, para ir para o bem bom. Pumba, dava por mim. O que eu fazia era, chegava ao still point, portanto, aquele pontinho em que tu não estás a pensar, não estás a sentir, não estás absolutamente nada, a não ser tipo void. Estás a ver? Ficavas ali e tal. Quando eu chegava a esse ponto, eu começava a ver a outra realidade toda. Mas a ver aqui ao lado. E o que era curioso é que eu conseguia levitar nesse sítio e conseguia me transportar tipo, por levitação e conseguia Esse é o desdobramento. Esse é o desdobramento. Estavas a perguntar, é isso. É exatamente isso que acontece. E conseguia, de alguma forma, explorar sítios, ver coisas diferentes, etc. Mas havia uma coisa curiosa. Eu nunca me via a mim. Estava sempre em presença, mas não me via. Pronto. Até cá um dia, que numa dessas minhas viagens, e eu costumava muito começar, o início dessa viagem parecia que eu tinha ali um portal onde eu ia dar sempre àquele lugar e depois é que seguia, ok? Então esse local era tipo uma praia, em que o mar parecia assim tipo mercúrio, e o brilho de uma estrela que lá havia era do tipo que tu conseguias olhar diretamente para a estrela, não te feria os olhos como o sol nos fere a nós. Pronto. E nesse dia aconteceu uma coisa extraordinária, que foi, eu começo a ver e que eu consigo ver uma mão. Consigo ver uma mão. Coisa que nunca me tinha passado. E começo a olhar para a minha mão e ela tinha 3 dedos. Compridos, fininhos, magrinhos, e a minha mão era azul. E eu, what? E começo a ter percepção da minha fisicalidade dentro daquele sítio. Eu posso dizer que, em uns 7 anos depois, fui ver o filme do Avatar e começo a pensar assim, como é que é possível? Quem fez este filme, das duas uma, ou se deu à dimensão que eu ia há 7 anos atrás, ou então isto é muita coincidência. Sim. Percebes? Porque eu a certa altura, o que é que eu via no filme? Eu via aquela realidade. Estás a perceber? Aquela grande árvore, eles todos conectados com a natureza, aquela coisa. Eu, 7 anos depois de ter tido esta experiência. Ok? Então, realidades que existem. Nós podemos perfeitamente aceder e podemos aceder via desdobramentos, podemos aceder via leituras de campos energéticos. Olha, a nossa Ana acabou de chegar. Ai, maravilhosa, cheguei a tempo. Pronto.
E agora pensa, eu tipo há, sei lá, 10, 12 anos atrás, eu falava com as minhas amigas, what? Estás a perceber? Então hoje em dia dá-me um conforto enorme estar aqui a ter esta conversa contigo, poder falar de um assunto destes sem me estar a sentir que acho que me vão meter uma etiqueta. Não é que isso me importasse também, que eu sempre tive fama louca e dei-me bem com isso, estás a perceber? Não era uma coisa que me incomodasse. Mas em boa verdade, aquilo que eu sinto, vale o que vale, é o meu entendimento da coisa, aquilo que eu sinto é que cada vez mais, dentro da própria evolução da nossa espécie, nós temos, portanto, é como se nós viéssemos preparados já, mesmo até em termos de neurotransmissores da nossa máquina cerebral, Sim. não é? Porque se nós considerarmos aqui um bocadinho a teoria da evolução da espécie, portanto, eu já vim com mais ligações entre neurónios do que a geração dos meus pais. E assim segue, não é? Sim, e, portanto, dá-me um conforto enorme saber que cada vez mais esta realidade está a ser conseguida até dentro dos campos da metafísica, da quântica. E, portanto, a humanidade está a conseguir considerar ciências como a metafísica e a quântica, que mesmo que ainda não tenham fórmulas e equações que expliquem estes fenómenos, já consideram a possibilidade de multiversos, universos em expansão em linhas de tempo diferente do nosso. Sim, as realidades paralelas já estão mais do que justificadas pela física quântica. Tens imensos estudos científicos sobre isso. Imensos. E é um caminhar, assim, eu costumo dizer, lá está, se me dissessem que eu ia estar a falar sobre estes temas ou com esta conversa há uns anos atrás, eu ia me rir perdidamente. Não ia fazer qualquer espécie de ciência. Nada, juro. Mas aí é que está. Quando nós despertamos, pronto, já foi. Tiraram-me os óculos. E agora? Não posso voltar a pô-los, não é? Não dá. Eu gostava. Às vezes dava-me jeito, mas já não dá. E há outra coisa que eu também costumo falar e gosto muito de trazer este tema à superfície, que é, portanto, o facto da educação não estar preparada ou desenvolvida para, desde cedo, nos começarem a ensinar sobre a realidade em que nós vivemos, física e extrafísica. Mas vai estar. Também vai estar, que estamos na nova era. Diz. Mas vai estar. É para isso que cá estamos. É para isso que estamos aqui a gastar latim. Estamos na nova era, arregaçar as mangas, vamos embora. Patrícia, eu a partir do momento em que chamo a minha filha, meto-lhe uma venda, agora lê, brinca no iPad e não sei o quê, as pessoas veem, caem-lhe os queixos, mas contra factos não há argumentos. Exatamente. Percebes? E uma das coisas que eu tenho batalhado mais nos últimos tempos e que sinto como um sentido de missão para mim, é efetivamente começar a stir up a coisa e a apresentar factos da nossa multidimensionalidade. E, como eu te estava a dizer, no que diz respeito, é assim, eu penso que há uma lacuna fortíssima, mas que já se começa a ver falhas e a luz a surgir, não é? Por exemplo, quando se vê crianças no mundo inteiro a fazerem visão não ocular e a verem através do espírito, é um facto, já não há para negar. Quando tu começas a perceber que desde a Segunda Guerra Mundial, que uma das técnicas mais utilizadas pelos espiões era o remote viewing. Ora, como é que se faz remote viewing? Atenção, é na Matrix, a malta tem que andar a deslocar-se da fisicalidade para conseguir fazer remote viewing. Mas sabes qual é o problema? E porque é que nós temos... Isto é uma herança também muito grande desse sistema patriarcal, em que nós, imagina, nós enquanto crianças até aos 9 anos temos acesso a este full, não é? E depois com o passar do tempo vamos fechando um bocadinho, vamos densificando, é natural. Mas porquê é que nunca ninguém se questionou? Porque é que ninguém se preocupa em potencializar isto, não é? Que é o que estás a fazer agora, é esse projeto que estás a descrever. Ninguém está interessado, e eu cheguei a esta conclusão recentemente, ou muito pouca gente está interessada em explorar o potencial máximo do outro, em potencializar o outro, em empoderar o outro. Ninguém. Eu tenho visto isto, inclusivamente, eu sinto muito isto, até na questão dos terapeutas, por isso é que eu digo que eu não sou terapeuta, coisa nenhuma, a coisa da dependência, uma série de distorções em que exatamente, ninguém está preocupado em acender a outra chama.
E se nós acendemos a outra luz, a outra chama, a outra pessoa, nós somos muito mais. Isto passa assim. Deixa de ser um escândalo falar sobre estes E temas. mais, Simplesmente vamos todos há aqui uma recuperar a questão nossa muito memória. importante. Há aqui uma questão muito importante. É que é assim, não só é uma questão de liberdade pessoal, porque as pessoas que criam relações de codependência é uma merda, não é? É uma Portanto, discussão. exatamente. Venha cá largar o dinheiro à consulta que eu é que vou ajudar. Pá, isso, quer dizer, Não já era. existe, isso é Já era. falso. Quem ainda estiver nessa vibração, ainda há mercado, mas eu arrisco-me a dizer que Ainda o sempre. tempo isso vai desaparecer, porque a verdade depois é sentida em termos frequenciais. É Pronto. isso. Mas não é só isso. É não só uma questão de tornar as pessoas, portanto, responsáveis pelo seu processo pessoal. Portanto, a codependência de um cliente para com um terapeuta é eu não consigo, preciso de si para fazer isto. Ninguém E, precisa de portanto, ninguém. portanto, isso é de uma forma subliminar uma desresponsabilização da pessoa fazer o seu próprio processo interno. E um karma para o desgraçado que está ali a fazer terapeuta que está a interferir no livre-arbítrio daquela pessoa. Que é uma inconsciência assim, nem tenho palavras. Mas é o que mais se vê. Mas é o que mais se Não, vê. é porque depois cria laços de dependência que duram. Bom, enfim. Kármicos. Se fosse a dependência, menor os problemas. Bem, temos aqui uma data de malta a bater palmas. Interagir. Mas é isso. Isto, e voltando. Isso é verdade. Voltando à tua pergunta inicial, o atendimento é isto tudo. É isto que eu acredito e sou eu a colocar-me como canal ao serviço. E vamos embora. É assim, eu estou-te muito grata, já te disse isto, e agora vou-te dizer em termos pessoais, porque, em primeiro lugar, para mim é um alívio, porque eu sou uma gaja que sempre teve muita sensibilidade à autenticidade e às coisas sintéticas. Percebes? E, portanto, eu sou incapaz de recomendar a alguém sem ter a certeza absoluta que passa pelo meu filtro da verdade. Não sei se me faço entender. Perfeitamente. Pronto. E, portanto, para mim é um alívio poder, tipo, no meu rol, que eu passo a vida até aqui de consultas para dar, ter uma Patrícia que faz o trabalho como tu fazes, com verdade. E agora o meu agradecimento pessoal é no sentido em que, desde que eu comecei, é engraçado porque eu desde que comecei a fazer os atendimentos contigo, portanto, há temas que eu tenho que são antigos, eu acho que todos nós temos esses temas, não é? Exatamente. Mas é curioso que eu, quando me entrego-me e vou de peito aberto, não há cá, tem que ser assim, não é? Mas depois é bom ver na realidade concreta Sim. os benefícios efetivos. E isso faz toda a diferença. Mas essa é a chave. Não importa estarmos ali a brincar e a dizer energias para cá e para lá, se depois chega à vida real, ao dia a dia, não muda nada. Não há cura. Isto é sobre cura. Então, para curar, é preciso haver resultados. No físico é onde nós vivemos. Okay? O facto de andarmos por aqui em realidades paralelas e tudo mais é simplesmente que nós estamos a ir atrás da origem. Porque eu acredito que só se cura qualquer coisa se formos à origem. Se formos à origem, ver, encarar aquilo. Vai doer, vai acolher, vai abraçar, vai trazer para cá. Isso é o princípio da homeopatia clássica. Já não sei. Eu estou a dizer, porque é assim, o princípio deve ser sempre esse, ou seja, a verdadeira cura não está em disfarçar os sintomas. Sim. É na origem. Portanto, a verdadeira cura está em ir à origem, por ordem, naquilo que está na origem de toda a sintomatologia disfuncional. Sim. E, portanto, dentro de micros e macrosistemas, eu diria que a homeopatia atua muito ao nível do nosso campo orgânico e, consequentemente, energético, e a multidimensional entra em campos que, pá, eu diria que, para mim, na é a minha única perspectiva, forma. se calhar vou estar aqui a dizer um disparate qualquer, tu és mais entendida no campo do que eu, mas entramos num campo onde, quando tu trabalhas a esse nível, estás a trabalhar nos sistemas todos.
É isso, mas essa é a única forma, e por isso é que eu digo, não tentem tabular de técnica A, B, C, não faz sentido, porque quando nós somos um canal e estamos abertos para a cura passa sempre pela origem. A origem pode ser nesta infância, a origem pode ser no relacionamento que acabou há 2 anos, a origem pode ser numa vida, como gostam de dizer, passada, uma realidade paralela, a origem pode ser no útero da mãe, a origem pode, onde for. E quando nós estamos como canal abertos para a cura e a pessoa está entregue e está à procura daquilo e está pronta, é a origem que nós vamos. Exatamente. Não importa a técnica que digam que estão a fazer. Por isso é que lá está, por isso é que eu digo, isto é um atendimento que não tem nome porque ainda não lhe baixei o nome. Mas eu acredito muito que quem atua com determinadas técnicas, se parar para refletir, às vezes até pode ser que não se deem espaço para se expandirem com os seus próprios conhecimentos por medo e por quererem ficar ali naquele conhecido. Mas toda a gente, quer trabalhem com isto, quer não, toda a gente tem a sua identidade, todas as experiências que já traz. Todos nós, todos, sem exceção. Então basta realmente que estejamos abertos para isso e até numa conversa nós conseguimos curar, ajudar alguém. Ai, não tenho a menor dúvida. Porque conseguimos, com a nossa experiência, mesmo que não façamos nada a ver com o assunto, tocar em alguma coisa que vai remeter aquela pessoa para aquela origem. E é na origem que está a cura. E também é só a pessoa que a pode fazer. Não, também de nada adianta fazer este trabalho todo se a pessoa não estiver pronta e não quiser. Temos aqui a nossa Anocas. Patrícia, temos imensas meninas no Reiki mensal e nos postais dos anjos mensais e os resultados são maravilhosos, claro. Sim. Como é óbvio. O Reiki, por acaso, surpreendeu-me bastante, porque foi aí que eu percebi que realmente isto é tudo, não é sobre a técnica, isto é disponibilizar energia, disponibilizar campos. O Reiki eu sempre pensei, isto é um envio simples, todos os dias e tal, pronto, as pessoas recebem uma energiazinha boa, era o que eu achava. Até que eu começo a receber relatos fortíssimos, eu começo a receber pessoas até a falar comigo, eu conseguia ler através das vozes. Eu vi pessoas alcançarem os mesmos resultados que com atendimentos, com o Reiki. Então isto provou-me que quando nós estamos prontos, quando é a nossa hora, quando é o nosso momento e quando é com uma pessoa que está a fazer um trabalho baseado em verdade, não importa a técnica, não importa o valor, não importa nada, não importa se é presencial, se é fazer o pino, não importa. A cura dá-se. Não importa. Mesmo. Mas lá está. Tive provas disso já. Lá está, Patrícia. É essencial a verdade. Sim, não, claro. E é essencial a pessoa saber o que é que está a fazer. Claro. E isso também não se aprende em cursos. E assim, diz-me a minha experiência, vale o que vale, não é? Que eu posso dizer que eu aproximadamente até aos meus talvez 28, 29 anos, eu tive montes de experiências quando era miúda que eu entendia como naturais e depois ficaram na mochila e eu esqueci-me daquilo. E é engraçado porque ali entre os 28 e os 30, isto é o retorno de Saturno, é quando acontece, planetariamente eu diria que é o planeta que faz com que nós vamos alcançar o estado evolutivo que tínhamos, vá lá, na última experiência que tivemos na fisicalidade. E eu levei um abanão de tal ordem que eu posso dizer que eu, na altura, e depois, aconteciam episódios do tipo, vou-te dar um exemplo. Lembro-me de ir fazer snowboard com um amigo meu uma vez. E no primeiro dia o gajo manda-me um tralho que ficou com o joelho feito num 8. E nós saímos das pistas e eu digo assim, Pedro, senta-te lá aí um bocado. Fomos lá para o nosso quarto e eu, senta-te lá aí um bocado. E eu, na altura, eu posso dizer que a única coisa que eu estava ali a fazer era em verdade. Era a única coisa que eu sabia. Agora, como é que eu já sabia aquela técnica? Aí eu ainda não tinha resposta. Eu posso dizer que eu pus-lhe a mão no joelho, comecei-lhe a fazer umas coisas, tipo, ao mesmo tempo que estava a olhar para o lado e a fazer não sei o quê, e é como se que a técnica em si, não sei o que é que ali se passou, estás a perceber? É isso. Eu sei que eu só lhe disse assim, hoje à noite vais descansar, nada de meteres o joelho, porque amanhã vais estar pronto para as pistas. E não foi exatamente o que aconteceu. O homem no outro dia estava com a perna direitinha, sem inchaço nenhum, tipo assim, tu és bruxa, o que é que tu fizeste para aqui? E eu quase que tive que ser obrigada, pelas evidências, e disseram-me assim, ok, o que é que ainda não percebeste? Porque eu não ligava, puta isso.
Mas a única coisa que eu sabia é que era verdade. Claro, é isso, mas é só isso, é só essa conexãozinha estreita, subtil e em verdade, sem esperar absolutamente Exatamente, nada em troca. E é aí, exatamente. é aí que nós conseguimos relembrar. E é aí que vem este todo, que toda a gente É tem. porque nós já sabemos muito dentro de nós. O processo de recordar não é só recordar quem somos. Não. Também tem tudo a ver com, desde o início da nossa existência, portanto, nós já evoluímos em várias dimensões, noutros planetas, noutras realidades. E, portanto, e quando chegamos aqui a este projeto chamado Humanidade, que é de uma exigência enorme, porque a densidade É muito denso, sim. que gera o físico é hardcore. E muitos de nós chegamos aqui e andamos um bocado a patinar do tipo, que realidade é esta? Olha, eu vou só aqui também partilhar uma coisa contigo. Sabe, a primeira memória que eu tenho desta vida, é curioso, a primeira memória que eu tenho desta vida, eu devo ter meses. Porque eu estava num berço que não era meu, em casa de uns amigos dos meus pais, e eles estavam a jantar. E, portanto, era uma vivenda no Restelo, e então eu estava num berço num primeiro andar e eles estavam a jantar no andar de baixo. E a primeira memória que eu tenho desta vida é isto. É alguém entrar dentro desse quarto escuro onde eu estava num berço, ir lá ver se está tudo bem, puxar o cobertorzinho e não sei o quê, e sair, e eu estar no teto a ver a cena toda e a questionar-me que sítio é este e o que é que eu estou aqui a fazer. Isto é a minha primeira memória, eu tinha meses. Sim. Estás a ver? E, portanto, a chegada aqui à fisicalidade é super exigente. Nós chegamos aqui É e um trabalho grande para conseguirmos conseguir encarnar. encontrar o equilíbrio, o balanço, o enraizamento que tu falas e trazer gradualmente as memórias de quem somos, é um processo de uma vida, acho E no eu. meio deste teatro todo, não é? Que envolve os nossos medos, crenças, padrões, bloqueios, traumas com os dos outros, com os do coletivo, enfim. E é por isso que também o caminho é só um, é autoconhecimento, trabalho interno, iniciar esta jornada, escolher fazer este caminho. Não tem prazo, não há pressa, pressa e cura não conversam. Desculpa, temos aqui a Tânia Pascoal a dizer assim: é tão bom ouvir-vos, afinal sou normal. É verdade. Quem ouve isto e é completamente estranho, não julgue, não se embrulhem nesta coisa também da 3D, que é o julgamento, que é a crítica, porque na verdade nós somos todos isto e na verdade só não nos lembramos porque estamos densificados. Porque nós estamos aqui num coletivo denso, num coletivo densificado e fomos nos densificando gradualmente. Por isso é que eu digo que o caminho do regresso é este caminho de voltar para dentro e ir quebrando estas pequenas densidades, pontinho por pontinho, com calma, no tempo de cada um. E assim toda a gente que queira vai recordar e vai lembrar. E há que ter também paciência e carinho connosco. Acolhimento. Porque é assim, nós, muito provavelmente, a maior parte de nós, já estamos cá desde o início deste projeto, desta civilização. E o que é que acontece? Estão enraizadas, cristalizadas no subconsciente coletivo, formas de pensamento que são altamente castradoras. E portanto, nós carregamos ao nível do nosso ADN, portanto, toda uma história que faz parte de uma civilização. E, portanto, temos que ter um bocadinho de carinho e de calma connosco, porque o processo, o parto é difícil. Portanto, ainda mais mulheres agora, portanto, encarnadas neste momento em que há mais consciência, há mais clareza e há mais conversa sobre estes temas, ainda mais encarnadas aqui e agora, neste momento, nesta transição, como mulheres. Portanto, com toda essa viagem de opressão, repressão do patriarcado em cima de nós, que eu fiz esse caminho de cura do feminino e estou a fazer. Agora aqui um bocadinho disso, eu acho que é importante, e já no outro dia eu falei um bocadinho com isto no live da Aura, que, portanto, as frequências aqui do planeta, de alguma forma, têm sido nas últimas, sei lá, centenas de anos, se não milhares, ou milhares não diria, mas quem sabe. Portanto, a sensação que eu tenho é que este planeta é muito de vibração yin,
ok, feminina, que o masculino tomou aqui parte, isto provavelmente até faz parte do próprio processo evolutivo do ser vivo terra, ok? Sim. Pronto. A sensação que me dá é que não é de todo casual todo o resgate do feminino que está a acontecer Claro que agora, não. Estou arrepiada. porque, Adoro. porque tem havido um desequilíbrio muito grande e, portanto, eu às vezes quando digo que ainda estamos aqui na Idade Média, é que isto não foi só... há aqui questões de fundo muito mais sérias e profundas do que nós possamos imaginar. E, portanto, desde terem queimado mulheres, nos terem tirado direitos, antes desta vaga um bocadinho bélica da energia masculina que se faz sentir, a sociedade era matriarcal. As Isso mulheres era. Está estavam cá, provadíssimo. exatamente, as mulheres Sim. estavam cá e governavam o planeta com muito mais equilíbrio, respeitando muito mais a natureza energética do planeta em si. Sim. E então, em parte, também é aquele resgate que se está a pedir que seja feito agora. Super, porque esse feminino foi completamente silenciado, abruptamente. Eram mulheres de poder e aí tiveste o construir de instituições hierarquizadas, instituições verticalizadas, que é o que temos até hoje, e com essas instituições vem o patriarcado, estabelece-se e é um grande terror para estas instituições tu teres mulheres de poder, que eram bruxas, que eram curandeiras, não importa o nível de consciência. Por isso é que há tanta bruxa a assumir o seu lugar. Exatamente, exatamente. Que não importa, é óbvio que nem sempre tivemos o nível de consciência que temos hoje e fomos boazinhas. Não importa o nível de consciência, a verdade é que já eram mulheres de poder, mulheres com uma sabedoria nata e que tiveram que ser castradas, queimadas, apedrejadas, silenciadas. Completamente. E sabes que eu numa das minhas viagens em que acedi a outra vida minha, e eu tenho-a muito presente, não só a nível do meu ADN, mas em consciência, portanto, há um dia que eu estou... Por acaso estava num processo terapêutico, porque chamam-lhe as regressões, não é? Eu nunca procurei fazer uma regressão, elas acontecem espontaneamente, quando tem que ser, pronto. E eu vejo-me em cima de um cavalo e, portanto... E percebo a história toda, percebo perfeitamente onde é que estava, quem é que era, pronto, o full picture todo. Curiosamente, apanho no momento da morte, porque levei com uma flecha envenenada e revivi toda a morte por envenenamento, foi uma coisa dramática, mas pronto. Isto para dizer o quê? Eu hoje em dia, muitas das minhas amigas, colegas, parceiras aqui da Cosmic Spring, eu vejo-vos. Eu digo assim, ai cara, tu estiveste lá comigo, sabes? Há aquela coisa de tu saberes, percebes? E sim, há grandes reencontros agora e estamos todos aqui, de alguma forma, a fazer este resgate, que é uma proposta que decidimos individual e coletivamente. É coletiva. Essas memórias também tenho, já me vi morrer na fogueira pelo menos umas 8 vezes, 8 fogueiras diferentes. e já vi amigas minhas ao meu lado, amigas minhas atuais, mas portanto lá naquele. Olha, e nunca viste umas, sabes que há umas que vejo, curiosamente, é assim, a Ana da Holanda, então isto põe-me com os cabelos em pé. Há umas de vocês que eu vejo, tipo em elfo. Sim, elementais. Been there, done that. Sabes que eu não sabia, porque eu nunca tinha olhado para as minhas orelhas, mas eu tenho as orelhas agudas. Ficaste com o resquício. Não sei se dá para ver aí. Ficaste com o resquício. Ficou preso. Então, não me perguntes porquê. Até às vezes acontece-me em consulta, começa-se a olhar para as pessoas e de repente começa a ver as orelhas e eu... Oi? Sim. Ai, que engraçado. Está bem, meu amor. Elementais. Olha, já passou aqui a nossa horita. Eu acho que estão... eu acho que aqui estes amores que nos estão aqui a seguir, homens e mulheres. Eva, juntaste tantas irmãs neste percurso. É verdade, Sílvia. Meu amor, adorei. Daqui a uns tempos temos que repetir para fazer aqui uns upgrades. Antes de terminarmos o live, eu só quero que tu fales do evento que vais participar, para eventualmente algumas pessoas que estejam disponíveis e que queiram ir experimentar a multidimensional contigo. Portanto, esta semana
tu soltaste ali no nosso grupo do WhatsApp. Decidimos adiar por conta do Covid. Vamos adiar por causa da restrição, não é? Temos de estar todos em casa à 1 da tarde. Pois. Mas pronto, ficam já aqui a saber que o meu próximo grande lançamento vai ser o atendimento que eu faço hoje à distância. Vou começar a fazer em coletivo, com uma ativação energética, que já fiz o teste, não sabia exatamente o que é que ia descer, porque sabia que ia canalizar e não sabia se ia ser a mesma coisa do atendimento, não é. É uma grande ativação energética, usa imensa energia Kundalini. Eu vi ali acontecerem coisas, depois aí publicar uns vídeos que nunca vi. Jesus. Que nunca vi acontecer, então foi mesmo realmente uma manipulação energética até ao nível do corpo físico responder à energia sem tocar, então de estar a puxar energia e o corpo da pessoa está de facto a fazer esta movimentação, e percebi ali um power gigante. Então vou começar a fazer esses encontros presenciais para fazer ativações de grupo, em que na própria ativação tudo o que surgir, portanto vou conduzir esta grande viagem em que cada um vai às suas realidades, dimensões e tudo mais, e no que surgir eu estou ali a ajudar a libertar do físico também. Então isto vai ser aí o nosso estás-me a obrigar a arregaçar as mangas para fazermos o nosso evento, não é? Vamos fazer um evento da Cósmico, já disse, já lancei essa. A estrear aí. Olha, temos aqui a Silvia, que tem estado aqui a falar connosco. É uma das minhas alunas dos Açores. E o que é que tu achas de nós fazermos o nosso evento ali naquela Vamos! Eu acho, vamos. Por cima dos Açores é maravilhoso, a energia Atlantis. Vamos, por favor. Sabes que eu já tive, houve uma altura que eu tinha um namorado nos Açores, então eu passava lá muito tempo, corria aquelas ilhas todas. Pá, esquece. Aquela energia ali, respect. Espetacular. Estou sempre a falar nisto, mas acho que temos que deixar um bocadinho o sistema normalizar, que é para não entrarmos aqui em conflitos e em possíveis desmarcações, não é? Sim. Mas assim que as coisas começarem a assentar um bocadinho, a minha ideia para o evento da Cósmico é efetivamente realizá-lo nos Açores. Sim. Portanto, acredito que depois não esteja ao alcance de todas as pessoas, mas quem tiver que estar presente estará. Estará sempre. Exatamente. Essa ressonância, essa atração energética nunca falha. Exatamente. Ai, tão bom. Amor, olha, vou ter que dar de jantar à minha filhota. Faz lindamente. Dá-lhe uma beijoca. Tenho de estar aqui à conversa contigo. Nós vamos voltar. Vamos voltar, porque eu preciso de falar com alguém destes temas. Naturalmente. Vamos embora. De maneira que agradeço-te imenso este bocadinho. Adoro falar destas coisas contigo. Tenho a certeza que estas pessoas todas também adoraram. Deixo só aqui o alerta. Para a semana, no meu live, não vou ter convidados. Vou estar aqui a falar sobre mediunidade. E, portanto, quem quiser, fica já o apontamento. Vou falar sobre as nossas capacidades psíquicas, a nossa clarividência, os nossos sentidos mais subtis, a mediunidade, como é que ela funciona, essas coisas todas, de maneira que para a semana cá estarei. Em princípio também venho às 7 da tarde, porque já percebi que às 9 da noite é muito tarde para quem é mãe. E para quem não é também. De maneira que quero deixar aqui um beijinho a todas vocês. Muito obrigada por estarem aqui connosco. A vossa energia faz estes momentos, sem dúvida. Sem vocês, eu e a Patrícia estávamos aqui a falar uma para a outra. Também era bom, também é lindo. Também era bom. Mas assim é muito melhor. Mas dá para sentir a vossa presença e é muito bom porque é uma partilha que fazemos. E eu acho que, como se costuma dizer, sharing is caring. E então nós estamos aqui para vocês também, tá? Sim. Uma grande beijoca. Minha peixinha, a gente já se fala, tá bem? Beijinho. Obrigada. Beijinhos a todos, obrigada.